Olá, eu sou Giovanni Bianchi, trader do Banco BR Partners, e hoje vamos aos principais acontecimentos das duas últimas semanas e entender um pouquinho a nossa visão para a semana vigente. Nos Estados Unidos, nas últimas semanas, o grande destaque americano foi a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que vem em 4,3% analisado, acima do esperado e reforçando a ideia de que a economia americana ela segue bastante resiliente. O principal motor desse crescimento continua sendo o consumo das famílias, que acelerou de forma relevante em relação ao trimestre anterior, mostrando uma demanda doméstica ainda sólida e relativamente bem distribuída entre bens e serviços. Além do consumo, outros componentes ajudaram o crescimento, como gastos do governo e a melhora nas exportações líquidas. Isso aconteceu em grande parte porque houve normalização das importações após uma forte antecipação de compras no começo de 2025, quando empresas se adiantaram diante do risco de novas tarifas. Esse efeito vem sendo revertido ao longo do ano e acabou melhorando a contribuição do setor externo para o PIB. Já o investimento apresentou um quadro mais misto. O investimento fixo até teve desempenho razoável, mas a queda dos estoques neutralizou essa contribuição. Também ficou claro que alguns segmentos que viam muito fortes, como equipamentos e propriedade intelectual, começaram a perder um pouco de fôlego, sinalizando uma postura mais cautelosa das empresas. Mesmo assim, quando olhamos para a demanda doméstica privada, o consumo mais investimento, o crescimento segue em torno de 3%, um ritmo elevado em termos históricos, ainda que abaixo dos picos de 2024. Por outro lado, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais mais claros de moderação, então nesse sentido os dados de contratações vêm desacelerando gradualmente e indicadores recentes, como o ADP, apontaram para um ritmo de geração de vagas menor do que o observado há meses atrás. Então esse pano de fundo ajuda a entender a leitura mais cautelosa do Federal Reserve. Com isso, a ata da última reunião deixou claro que o comitê segue dividido. De um lado, a preocupação com uma possível perda de tração do mercado de trabalho, de outro, permanece o receio de que a inflação demore mais para convergir à meta. Nesse contexto, um corte de juros já na próxima reunião parece improvável, e o mercado hoje precifica majoritariamente a manutenção dos Fed Funds. Na geopolítica, o fechamento de 2025 ainda refletia tentativas de administrar conflitos já conhecidos, especialmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, sem sinais concretos de resolução rápida. Ao longo dos últimos meses, cresceram as conversas sobre possíveis caminhos para a negociação, inclusive com sinalizações do governo ucraniano sobre um eventual acordo condicionado a um cessar-fogo temporário. Esse cenário mudou, no entanto, de forma significativa na virada do ano, com a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por forças especiais dos Estados Unidos. O evento representou uma ruptura importante na dinâmica geopolítica regional. No plano doméstico americano, a ação recebeu forte apoio da ala mais dura do Partido Republicano, enquanto houve questionamentos por parte dos democratas. Ainda assim, a chance de reversão parece baixa. Internacionalmente, o mercado passou a olhar menos para os fundamentos frágeis da Venezuela e mais para a chamada opcionalidade política, ou seja, a possibilidade de uma transição que permita a reinserção gradual do país na economia global. Do ponto de vista energético, o tema ganha ainda mais relevância. A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo pesado do mundo, um insumo estratégico para refinarias americanas, com outros fornecedores operando próximo de seus limites e a Rússia fora do radar político, a Venezuela se torna um ativo difícil de substituir, especialmente em um momento de crescente demanda por energia ligada à expansão de data centers e AIs. Já no curto prazo, os Estados Unidos sinalizaram que devem ter um papel ativo na transição, com foco inicial na recuperação da infraestrutura de petróleo, e isso abre desde cenários mais construtivos, com eleições e reestruturação ordenada da dívida, até riscos da instabilidade prolongada. Ainda assim, hoje o mercado enxerga uma probabilidade maior de um desfecho positivo que alguns meses atrás. E agora, falando um pouco de Brasil,
O principal destaque recente foi a divulgação do IPCA 15 de dezembro, que veio em linha no headline, com desaceleração na taxa acumulada em 12 meses. Apesar disso, a composição do índice foi menos confortável. Serviços subjacentes e itens intensivos de mão de obra voltaram a pressionar, refletindo um mercado de trabalho ainda bastante aquecido. A alimentação também surpreendeu para cima, inclusive fora do domicílio. O que evitou uma surpresa maior foi o comportamento das passagens aéreas, que subiram menos do que o esperado. Em resumo, foi um dado benigno no número cheio, mas mais desconfortável na leitura qualitativa, especialmente para quem acompanha a inflação de serviços. Ainda assim, o cenário base segue sendo de desaceleração gradual da inflação, com o IPCA fechado de dezembro caminhando para algo próximo de 0,3% e o anual em 4,2%. No campo político, a carta de Jair Bolsonaro endossando Flávio, seu filho, como seu substituto eleitoral ajudou a reduzir ruídos dentro da direita e trouxe mais previsibilidade ao processo sucessório. Pesquisas recentes mostraram melhora no desempenho de Flávio em cenários de segundo turno, reforçando sua competitividade em um ambiente de forte polarização. Um outro assunto, os dados de mercado de trabalho, eles seguem confirmando um quadro apertado. O CAGED mostrou criação líquida acima do esperado e a PNAD contínua indicou nova queda da taxa de desemprego, que renovou mínimas históricas. Embora haja desaceleração no ritmo de geração de vagas, não há sinais de reversão do ciclo. Também vale destacar os reajustes recentes das tarifas de transporte público nas grandes capitais, que não mudam o cenário central, mas reforçam pressões de curto prazo sobre a inflação de serviços no início de 2026. Por fim, no campo fiscal, a situação segue sendo o principal ponto de atenção estrutural. O déficit primário aumentou e a dívida pública segue em trajetória de alta, mantendo o fiscal como um vetor relevante de risco para os ativos domésticos. Agora falando um pouquinho da movimentação dos ativos, mesmo com semanas mais curtas, a volatilidade ela foi relevante, então as bolsas globais subiram na semana do Natal, mas devolveram parte desse movimento na virada do ano. Em FX, o dólar chegou a enfraquecer globalmente, mas voltou a ganhar força na última semana, enquanto o real teve desempenho misto, influenciado por fluxo de fim de ano. As commodities foram destaque positivo, especialmente os metais. Ouro, prata e cobre registraram movimentos fortes de alta, refletindo o reposicionamento global dos investidores. Nos juros, as treasuries seguem praticamente estáveis, enquanto a curva brasileira teve fechamento relevante ao longo das últimas semanas. Por fim, o nosso último tópico, a agenda para a semana vigente. No cenário externo, os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, com destaque para o payroll e os dados de desemprego. Também conheceremos a inflação da China. Já no Brasil, o grande destaque será o IPCA de dezembro, além da produção industrial referente ao mês de novembro. Esse foi mais um episódio do De Olho na Semana. Agradecemos a todos a audiência e até semana que vem.